E as mulheres, elas tendem a diminuir a violência, por exemplo, quando ela é patrimonial. Ah, ele levou tudo que eu tinha, mas eu deixei para lá e eu vou seguir minha vida daqui para frente. A mulher não precisa deixar para lá. Ela pode buscar a justiça para até ali, de alguma maneira, tentar rever aquilo que ela foi lesada. Fale sobre isso, doutor. Bom, com certeza. Nós temos a Lei Maria da Penha, né, que ela foi instituída no ano de 2006, que ela já vem trabalhando essa questão do lado patrimonial na lei. Então, assim, hoje em dia, né, temos as medidas protetivas de urgência. Quando a mulher está ali nessa situação de violência, não só física, mas também patrimonial, né, como foi bem tocado o assunto, a mulher ela pode procurar, né, vários canais de atendimentos ou vários órgãos para poder se resguardar a respeito desse tipo de violência, né? Temos aí a Casa da Mulher Brasileira, que é vinculada ao Ministério Público, temos as delegacias regionalizadas, que ela pode buscar inicialmente essa medida protetiva até para afastar do lar o agressor, até para impedir que ele vá dilapidar o patrimônio. Então não é para deixar para lá. Nesse tipo de situação, a mulher tem que procurar ajuda e tem que se amparar, que a violência, volto a dizer, não é só física, né? Exatamente. E quando o assunto é importunação, você perguntar para uma mulher, se você parar agora e perguntar para uma mulher qual a primeira vez que ela sofreu uma importunação sexual, isso vai acontecer na infância. Eu vivi a primeira importunação sexual quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu voltava da escola. Foi horrível, uma situação extremamente constrangedora. E todos os dias, quando eu voltava da escola, eu vivia a mesma coisa, depois da primeira vez. E eu não adiantava passar para o outro lado da rua, não tinha como mudar o caminho, e eu não sabia nem o que pensar daquilo. Eu era uma menina de 9 anos. Mas o que é que pode acontecer, por exemplo, com um homem que, de repente, a mulher está no ônibus e se sente importunada sexualmente por aquele homem? Existe lei para atender esse tipo de demanda? Bom, existe, né? Temos a lei, que ela tem um crime específico, que é o crime de importunação sexual, nesse tipo de caso. O agressor ali, se for detectado no momento, ele pode ser preso em flagrante. Ele vai ser conduzido à delegacia, vai ser preso em flagrante, ele vai responder por um processo de importunação sexual. E assim, nesse tipo de crime, às vezes a mulher ela inicia o processo, e muitas vezes por pressão, até por achar que ela que provocou, né, que isso é muito errado, tende a depois ela querer tirar ou minimizar aquela situação. Mas a lei não permite isso. A partir do momento, né, que o agressor é investigado, que ele responde a um processo, né, ele vai ter que responder mesmo que a vítima diga que não tem mais esse interesse, né? Então, assim, é uma lei importante, essa lei, esse crime de importunação sexual, que possa resguardar ali a dignidade sexual da mulher. E quando o assunto é agressão, muitas mulheres são agredidas dentro da própria casa, pelo companheiro, muitas vezes pelos filhos, muitas vezes a situação familiar é delicada. Quando acontece a agressão, o que pode ser feito de imediato? O que a lei diz a favor da mulher? Pronto. Como eu estava falando no início, teve uma lei recente agora, de 2024, que é a Lei 14.994. Ela trouxe mudanças significativas, né, em relação a esse tipo de situações. Por exemplo, violência doméstica. A mulher que está sendo submetida à violência doméstica, ela tem um amparo agora maior em relação à lei. Vou dar um exemplo. Antigamente, tinha a questão só da violência doméstica, né? Hoje tem a questão da pessoa agredir, um homem agredir uma mulher, menosprezando a situação dela de mulher, entendeu? Menoscabando a situação dela de mulher. Então, assim, além da violência doméstica, a prática de crime de lesão corporal, por exemplo, contra a mulher, né? Ela também tem uma consequência mais grave agora na lei. Então, como eu falei, hoje tem canais de atendimentos, né? Tem um 180 que você pode ligar, tem a questão da Casa da Mulher Brasileira, que acolhe muito bem a mulher, tem também as delegacias especiais, né? Regionalizadas, que tratam também e que acolhem a mulher nesse tipo de situação de violência. Doutor, agora eu quero falar com o senhor de um aspecto da sua visão pessoal. Porque o senhor é alguém que trabalha, que vê situações como essas, infelizmente, constantemente. Mas por que a gente ainda sente tanto essa impunidade, apesar de ver tantas leis? Porque existe, é uma impressão, ou o sistema judiciário falha, demora? Aonde há o problema maior? Por que a gente ainda tem
tantas mulheres sofrendo? Será que é a lei? Será que são outras situações? Na sua opinião prática do dia a dia, como o senhor vê tudo isso? Hoje em dia, né, assim, o que eu venho percebendo é que a situação, a sensação de posse, eu acho que ela está aumentando, né? Assim, todo dia a gente liga a televisão, a gente vê a questão do crime bárbaro de feminicídio. Hoje mesmo a gente viu ainda agora, né, antes de iniciar a entrevista, a questão da Tainá, né, que foi assassinada brutalmente. Então, assim, hoje em dia, sinceramente, no meu ponto de vista, teve essa mudança legislativa que dá um amparo maior. Inclusive, né, nessa lei que eu falei, o judiciário hoje ele é obrigado a colocar como prioridade esses tipos de situações, justamente para amenizar, tentar amenizar, né? E fazer com que o agressor seja punido o mais rápido possível. E na sua opinião profissional, qual é o maior desafio de quem entra com medidas judiciais contra um agressor? Bom, muitas vezes, infelizmente, tem relações em que o poder econômico, né, ele fala bem mais alto. Às vezes a mulher ela larga tudo ali para poder estar naquela relação com o marido, cuidar dos filhos, e aí ela é passível de sofrer agressão e muitas vezes ela se vê acuada, né, porque ela se sente mais ameaçada quando tem essa vulnerabilidade financeira. Recentemente também, né, o Supremo Tribunal Federal está em votação ainda, né, mas tem uma lei para poder favorecer a mulher nesse tipo de situação de vulnerabilidade. Por exemplo, a mulher que é agredida, que precisa ser afastada do trabalho, hoje ela pode ser amparada pelo INSS. E até a mulher que não contribuiu, nunca contribuiu com o INSS, quando ela sofre essa agressão, ela pode também ser beneficiada, né? Pelo BPC, o LOAS. Ela pode ter essa situação econômica um pouco melhorada, vamos dizer um pouco, porque, né, a gente sabe a situação, realidade, mas que já ajuda, né? Então essa vulnerabilidade econômica, infelizmente, ela é o que mais torna um obstáculo nessa situação de violência. E o senhor tocou num ponto muito interessante. Então, quer dizer que uma mulher, por ela ter vivido uma violência, ela pode dar entrada junto ao INSS porque ela não vai conseguir trabalhar. Exatamente. E receber ali um benefício. Qual é o primeiro passo para dar entrada num benefício como esse? Bom, o primeiro passo é ela procurar assim, um advogado especializado na área, né? Que mexe com questão de INSS, na Previdência, que ele vai orientar melhor, ele vai, né, pegar a documentação, os trâmites, para poder ingressar com esse pedido para ela ser amparada. Inclusive, eu volto a repetir, até a mulher também que nunca contribuiu, né, com contribuições no INSS, com a Previdência, ela também vai ter direito a esse tipo de situação. Olha só, uma conversa muito importante, necessária no nosso programa. Violência contra a mulher é crime. Se você é mulher, está passando por esse momento de dificuldade, não silencie, busque os seus direitos. O direito não socorre os que dormem. É importante entender o que você tem a seu favor e lutar. Silenciar ou diminuir o que você está passando, seja uma violência psicológica, seja uma violência patrimonial, seja uma violência física. Ah, mas é porque eu mereci. Ah, mas é porque eu vou deixar para lá. Não, diminuir essa violência não é a saída, não é a solução. Procure os seus direitos, seja uma mulher atualizada daquilo que a lei tem a seu favor e não permita que aquilo que demorou tanto tempo para a gente conquistar seja tirado das suas mãos de uma maneira tão cruel. Posicione-se, peça ajuda, busque onde for. Normalmente o ciclo da violência envolve a dependência emocional, envolve, de repente, não só essa questão jurídica, não é isso, doutor? Mas também o acompanhamento psicológico, o apoio, busque instituições, não fique nesse lugar. Você vale mais do que isso. Embora, porque normalmente também o agressor, ele tem um perfil. Ele te dá o mundo e depois ele te tira com a agressão. E esse ciclo ele se repete. Depois ele vem de novo e te entrega uma migalha de afeto. E você fica presa nesse ciclo. Mas você vale muito mais do que isso. Muito obrigada pela sua participação, doutor Rômulo Pedrosa. O senhor sempre bem-vindo aqui no Revista. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e um bom dia. Esse foi o nosso quadro Seu Direito. Bom, e agora que a gente está falando de coisa